Dona Cecília despertava todos os dias antes do sol raiar. O canto do galo no quintal e o aroma do café recém-passado tornaram-se um ritual que a acompanhava. Ao seu lado, seu Álvaro, um homem esguio, de voz suave e sorriso sereno, ajeitava seu chapéu de palha e saía para varrer a calçada. Há mais de 40 anos, habitavam uma casinha modesta no interior de Minas Gerais, um lar que, embora pequeno, transbordava memórias. O portão que Álvaro construiu com suas próprias mãos, o balanço pendurado no pé de goiaba, onde os filhos se divertiam, e o fogão a lenha, que ainda exalava o perfume do pão que Cecília assava todo domingo, eram testemunhas de uma vida repleta de amor. Juntos, enfrentaram as dificuldades financeiras, criando 3 filhos: Marcos, o mais velho e ambicioso; Lívia, sempre carinhosa, mas suscetível; e Roberto, o caçula, introspectivo e sonhador. Todos tiveram a oportunidade de estudar e se mudaram para a cidade em busca de melhores horizontes, mas o passar do tempo e a distância começaram a criar um abismo entre eles e a casa que os viu crescer. Apesar da distância, Cecília e Álvaro nunca se queixaram. Quando recebiam chamadas esporádicas e breves, seus corações se enchiam de alegria. "Mãe, você está bem? E o pai?", indagava Marcos, quase sem respirar entre as palavras. "Estamos, meu filho, com saudade, mas bem", respondia ela. "E vocês?", completava Cecília, com um sorriso que escondia a vontade de chorar. "Ah, tudo ótimo. Uma correria, né? Um dia a gente aparece aí." Contudo, esse dia parecia nunca chegar. No momento da mudança, algo que nenhum pai deveria presenciar ocorreu. Os filhos partiram, deixando Cecília e Álvaro sozinhos, sem entender o porquê ou para onde ir. O caminhão se afastou e eles permaneceram em um estado de crença de que o amor familiar era eterno. O novo morador que chegava os encontrava assim, desamparados. O que aconteceu dias depois vai te deixar sem palavras. Você acredita que o amor e a gratidão ainda têm espaço neste mundo? Acompanhe-me até o final desta narrativa e você ficará surpreso. Enquanto isso, Cecília mantinha os quartos dos filhos arrumados, como se eles pudessem voltar a qualquer instante. Dobrava lençóis, removia o pó das estantes e acendia o lampião na varanda todas as noites, para que, quando retornassem, soubessem que a mãe estava acordada, dizia ela. Seu Álvaro, por sua vez, tentava disfarçar a saudade com pequenas atividades, mas a ausência dos filhos pesava em seus corações. O que será que os aguardava nessa nova fase da vida? Consertava a cerca, regava as plantas, pintava o portão e fazia o possível para que o tempo não parecesse tão pesado. No entanto, ao cair da noite, quando o silêncio se instalava, ele se sentava à beira da cama e murmurava: "Cecília, você acha que ainda se lembram de nós?" Ela sorria, com os olhos brilhando de emoção, e assegurava que sim, Álvaro, embora o mundo parecesse acelerar demais. Entre esperas, promessas e momentos de quietude, os dois seguiam a vida confiantes de que o amor de pai e mãe jamais seria esquecido. Contudo, com o passar do tempo, os filhos de Dona Cecília e seu Álvaro foram se afastando cada vez mais. As visitas, que antes eram frequentes durante feriados e aniversários, agora se restringiam a mensagens frias de Feliz Natal enviadas pelo celular. Então, numa manhã abafada de domingo, o telefone tocou. Cecília atendeu com a voz animada, indagando quem estava do outro lado. "Sou eu, mãe, o Marcos", respondeu ele. "Meu filho, que felicidade ouvir você. Quanto tempo? Como você está?" Ela perguntou, cheia de expectativa. "Estou bem, mãe. Escuta, preciso conversar com você e com o pai. É algo importante." Aquela frase fez o coração dela apertar, pois havia um tom diferente na voz dele, frio e apressado. Na semana seguinte, os 3 filhos chegaram juntos. Vieram de carro, bem vestidos, falando alto e distraídos com os celulares,
como se fossem visitantes e não mais parte da casa. Cecília e Álvaro prepararam um almoço farto, com arroz, feijão tropeiro, frango caipira e doce de leite. Mas quase ninguém comeu de verdade. Entre um gole de refrigerante e outro, Marcos encarou os pais e foi direto ao ponto. Pai, mãe, a casa está muito velha, está caindo aos pedaços. Eu e meus irmãos achamos melhor vender. Podemos comprar um apartamento menor para vocês na cidade. O garfo escorregou da mão de Cecília, enquanto Álvaro permanecia em silêncio, fixando o olhar no filho. Mas, meu filho, esta é a nossa casa. Construímos tudo aqui, cada parede, cada árvore deste quintal. É o nosso lar. Eu sei, mãe, mas o mundo mudou. Aqui não tem hospital, não há mercado por perto. É melhor para vocês, respondeu Marcos, com uma lógica que parecia inabalável. Roberto, o mais novo, parecia desconfortável e comentou: Não sei não, Marcos. Acho que o pai e a mãe deviam decidir. A tensão aumentou quando Marcos interrompeu. Você não entende nada. Estamos fazendo o melhor para eles. Enquanto isso, Cecília e Álvaro estavam sentados à beira da cama, sem compreender completamente o que havia ocorrido durante o dia. A noite chegou silenciosa, como se até o vento temesse entrar naquela casa. As paredes nuas pareciam ecoar o vazio. O armário estava aberto, sem roupas, e a cristaleira, que guardava memórias de uma vida inteira, agora refletia apenas a luz trêmula de uma lamparina. Álvaro, você acha que eles voltam amanhã? Indagou Cecília, segurando o terço com firmeza. Devem voltar, sim. Provavelmente foram apenas resolver algumas coisas na cidade, respondeu ele, tentando se convencer do que dizia, embora soubesse que aquela esperança era delicada. Nos dias subsequentes, o casal começou a perceber o surgimento de caixas nos cômodos, móveis sendo medidos e fotos sendo retiradas das paredes. Lívia, em um gesto de conforto, pousou a mão sobre a da mãe. Mãe, o Marcos só quer ajudar. É para o bem de vocês, eu prometo. Entretanto, Cecília tinha consciência de que aquilo não era preocupação, mas sim pressa. Era interesse. Naquela noite no quarto, Álvaro desabafou. Cecília, estão vendendo nossa vida como se fosse traste. Eu sei, Álvaro, mas talvez seja o destino. Pode ser que seja a hora de deixar ir o quê? Nossa história, nosso lar? Ela não respondeu, apenas segurou a mão dele, com lágrimas nos olhos. Na manhã seguinte, o barulho de um caminhão de mudança os despertou. Caixas, móveis e as risadas apressadas dos filhos ecoavam pela varanda. Cecília de avental, vocês estão levando tudo agora? Para onde vamos? Calma, mãe, a gente vai resolver. Sobe no carro mais tarde, tá? Contudo, esse mais tarde nunca chegou. O sol foi se pondo, e quando o caminhão partiu levando tudo, o sofá, as memórias, o aroma do café, Cecília e Álvaro perceberam que estavam sozinhos, sem lar, sem explicação e sem ninguém para resgatá-los. O vento soprou forte naquele final de tarde, levantando a poeira da estrada. Com os olhos marejados, Cecília murmurou: Álvaro, eles esqueceram da gente. Ele, olhando para o horizonte, respondeu com uma voz quase inaudível: Não, minha velha. Eles apenas ainda não perceberam o que perderam. O som do caminhão se dissipou na distância e o silêncio tomou conta do ambiente. Aquela seria a última vez que veriam os filhos por um longo tempo. Ah, e me conta uma coisa. De que cidade você está assistindo a essa história? Quero muito saber de onde vem nosso público que acompanha essas narrativas tão emocionantes. Horas depois, o barulho de um carro se aproximando fez o coração de ambos acelerar. Era Marcos, o filho mais velho. Ele desceu apressado, com o celular no ouvido e um envelope nas mãos. Falava alto, sem olhar para os pais. Tá bom. Amanhã eu vejo isso. Já assinei. Não se preocupe. Desligou o telefone e respirou fundo. Mãe, pai, vim apenas deixar uns papéis para vocês assinarem.
É sobre a venda da casa. Coisa rápida. Cecília o olhou confusa. Mas, meu filho, a casa já não era para nós irmos morar juntos? Marcos esboçou um sorriso nervoso. Claro, mãe, claro. É que existem algumas formalidades. Amanhã mesmo eu venho buscar vocês. Vamos ficar todos juntos. Eu prometo. Ele pousou a mão no ombro de Álvaro, desviou o olhar para o chão e acrescentou: Pai, confia em mim. Eu nunca faria nada que pudesse prejudicar vocês. Álvaro, exausto e com os olhos brilhando de lágrimas, apenas concordou com a cabeça, assinando os documentos sem ler, depositando sua confiança na palavra do filho. Se você está dizendo, meu filho, então está certo. Marcos guardou o envelope, deu um abraço rápido em ambos e partiu, enquanto o som do motor se misturava ao canto distante de um grilo. Naquela noite, Cecília teve um sono inquieto, despertando a cada barulho, temendo que fosse o caminhão vindo buscá-los. Álvaro, deitado ao seu lado, fingia dormir, mas seus olhos permaneciam abertos, fixos no teto. Cecília, sussurrou ele. Hã? E se eles não voltarem? Ah, Álvaro, não diga isso. É nosso filho. Ele prometeu. Ele virou-se para o lado, tentando ocultar uma lágrima que teimava em escorregar. Na manhã seguinte, Cecília posicionou 2 malas na porta, contendo as poucas roupas que restavam, e preparou um café fresco. Queria que a casa exalasse um aroma agradável quando os filhos chegassem para buscá-los. Contudo, as horas se arrastaram, o café esfriou, o sol mudou de posição e ninguém apareceu. Com o passar dos dias, Cecília começou a perder o brilho no olhar. Passava as tardes na varanda, fitando a estrada, e às vezes acenava para o vazio, como se visse o carro se aproximando. Álvaro tentava mantê-la esperançosa, mas também sentia o peso da espera. Eles virão, Cecília. Prometeram. Prometeram sim, repetia ela, mas a voz já carecia de convicção. As noites tornaram-se longas e silenciosas, com somente o coachar dos sapos e o sussurro do vento quebrando o silêncio. A cada dia que passava, a esperança se tornava mais distante, como o caminhão que partira naquela tarde. A promessa de Marcos ressoava em suas mentes como um lembrete cruel de que, muitas vezes, as palavras mais doces são as que mais machucam quando não se concretizam. Será que a fé nas promessas pode resistir ao tempo? Mesmo assim, Dona Cecília acendia o lampião na varanda todas as noites, acreditando, contra toda lógica, que em algum momento o filho retornaria. O amanhecer daquele dia parecia semelhante a qualquer outro, com o canto dos pássaros, o aroma do café fresco e o barulho da panela chiando no fogão a lenha, mas havia algo diferente no ar. Um silêncio estranho e pesado pairava, algo que Dona Cecília não conseguia explicar. Enquanto mexia o café, olhou pela janela e viu um caminhão de mudança estacionando diante do portão, e seu coração se encheu de esperança. Álvaro, corre! Eles vieram! Exclamou com os olhos brilhando, enquanto seu filho, cheio de entusiasmo, ajustava o chapéu e saía apressado, limpando as mãos na calça. Do lado de fora, Marcos e Lívia coordenavam os carregadores, indicando os móveis e anotando informações em uma prancheta. Com um brilho radiante nos olhos, Cecília correu em direção à varanda, cheia de expectativa. Meus filhos, então é hoje que iremos para a cidade? Marcos, sem prestar muita atenção, respondeu rapidamente. É, mãe, hoje sim. Mas primeiro precisamos organizar tudo aqui, certo? Depois a senhora entra no carro. Sentindo-se confiante, ela começou a ajudar, pegando pequenos itens e guardando fotos e recordações em uma caixa de sapatos. No entanto, Álvaro observava com desconfiança e comentou: Estranho, Cecília. Estão levando até o fogão. Como faremos o café? Dona Cecília, tentando tranquilizá-lo, disse: Deve ser para vender e comprar outro lá. Ah, deixa eles cuidarem, eles sabem o que fazem. No fundo, Álvaro pressentia que algo não estava certo.
À medida que o dia avançava, o caminhão se enchia, e a casa que antes pulsava com vida agora se tornara um eco vazio. Risadas e gritos de cuidado com os móveis se misturavam ao som do metal batendo, das caixas sendo empilhadas e do chão rangendo. Quando tudo parecia pronto, Marcos enxugou o suor da testa e olhou para os pais, dizendo: "Pronto, tudo certo. Agora é só eu resolver algumas coisas e volto para buscar vocês, tá bom?" Cecília ficou confusa e questionou: "Mas meu filho, não vamos juntos agora?" Ele respondeu: "Mãe, o carro está cheio. Amanhã eu volto. Palavra de homem." Lívia, um pouco envergonhada, deu um beijo rápido na mãe e acrescentou: "A gente te ama, viu? Cuida do pai." Mesmo assim, Cecília se preocupou: "Mas minha filha, onde é que fica o novo endereço?" A resposta veio rápida: "Depois o Marcos te liga. É tudo pertinho. Vocês vão gostar." O caminhão partiu levantando poeira, e Cecília permaneceu parada na estrada, observando até o último ponto desaparecer no horizonte. Seu Álvaro se aproximou lentamente, com o chapéu nas mãos, e disse: "Eles nem deixaram o endereço, Cecília." Ela, preocupada, respondeu: "Devem enviar depois. O que será que o futuro reservava para eles? É só uma questão de tempo." Mas o tempo passou e o sol não voltou. Aquela noite foi a mais longa de suas vidas, marcada pelo vento que soprava nas janelas vazias e pelo chão que rangia a cada passo. Cecília chorava baixinho, abraçada a uma mala com algumas roupas, enquanto Álvaro tentava confortá-la, mas sua voz também tremia. "Quando o caminhão voltar, Álvaro, quero estar aqui para ver primeiro", dizia ela todas as tardes, mantendo uma esperança ingênua que, com o passar dos dias, se tornava cada vez mais frágil. Contudo, o caminhão nunca retornou. Nos dias seguintes, o casal passou a dormir na varanda, temendo a escuridão da casa desabitada. A comida começou a se esgotar e a água do poço, outrora refrescante, apresentava um gosto amargo. O silêncio se transformou em uma presença constante e, naquele crepúsculo, os dois perceberam que haviam sido deixados para trás, abandonados e esquecidos pelos próprios filhos, que criaram com tanto carinho. Com a voz embargada de tanto chorar, Cecília murmurou: "Nós entregamos tudo, e agora não nos resta nada." Álvaro segurou a mão dela com firmeza e respondeu: "Mas ainda temos um ao outro, minha querida. E enquanto eu estiver respirando, você nunca estará sozinha." O sol se ocultou atrás das montanhas, e a casa, antes repleta de vida, tornou-se um vazio. Contudo, a esperança teimava em não se apagar. Quando o caminhão desapareceu na curva da estrada, restou apenas o sussurro do vento. A poeira levantada pelos pneus ainda flutuava no ar, e Cecília observava como se aquilo fosse um presságio, o último movimento de uma vida que acabara de se despedir. Seu Álvaro permaneceu em pé por alguns instantes, fitando o vazio, antes de abaixar a cabeça, ajustar o chapéu e caminhar até o portão, fechando-o lentamente, como se quisesse evitar qualquer ruído. O som do trinco ressoou como um ponto final em uma história que parecia não ter mais capítulos. "Cecília, vamos entrar, minha querida." Ela não respondeu, segurava o avental e olhava para a estrada, aguardando que a qualquer momento o caminhão retornasse. "Disseram que voltariam amanhã, Álvaro, amanhã." "Eu sei, Cecília, mas a noite já está caindo. Vamos para dentro." Ao cruzarem o limiar, o que encontraram doeu mais do que qualquer palavra poderia descrever. A casa estava despojada, o sofá desaparecera, assim como as cadeiras. O retrato do casamento deles, que adornava a parede da sala, estava torto, como se alguém tivesse tentado removê-lo, mas desistido no meio do caminho. Que lembranças poderiam ser resgatadas daquela cena desoladora? Se essa parte da história tocou seu coração de alguma maneira, deixe seu like para que mais pessoas conheçam narrativas que falam de amor, perda e recomeço. Na próxima parte,
você descobrirá o que ocorreu após essa partida, algo que ninguém poderia prever. Cecília suspirou enquanto acariciava o móvel que antes sustentava os bibelôs. O que realmente dói é saber que levaram junto o que mais amávamos. Um silêncio denso envolveu a casa, um silêncio peculiar, onde nem mesmo os passarinhos se faziam ouvir. À noite, ao tentarem jantar, só havia arroz e farinha. Cecília colocou 2 pratos sobre a mesa e fitou as cadeiras vazias de cada filho, que sempre ocupavam aquele lugar. Álvaro recordou a discussão entre Roberto e Lívia a respeito da coxa do frango e a promessa de comprar uma casa espaçosa para que todos pudessem viver juntos. Essa lembrança foi o golpe final, fazendo com que Cecília deixasse a colher escorregar da mão e começasse a chorar silenciosamente, indagando por que haviam feito aquilo com eles. Álvaro se aproximou, pousou a mão sobre os ombros dela e, com a voz embargada, disse que o mundo havia mudado. Os dias seguintes tornaram-se uma repetição interminável. Cecília acordava cedo, colocava o café para esquentar e aguardava, esperando escutar o barulho do carro na estrada, ou receber uma carta ou um telefonema. Mas nada acontecia. À tarde, sentava-se na varanda com o terço entre os dedos, fitando o horizonte. Às vezes falava sozinha, acreditando que os filhos viriam, enquanto Álvaro, disfarçando a ignorância, perguntava quem eram. Ela respondia que os meninos chegariam, mas ele já não nutria mais essa crença, permanecendo ao lado dela para que a esperança não se extinguisse por completo. As noites eram as mais difíceis, pois o vento batia nas janelas desertas, produzindo um som triste, como se a casa gemesse de saudade. Cecília se encolhia na cama, envolvendo-se no cobertor até o pescoço, enquanto Álvaro permanecia acordado, fixando o olhar no teto. O sono às vezes chegava misturado a memórias, como os filhos correndo no quintal, a mesa repleta e o aroma do bolo assando no forno. Ao despertar, o vazio se tornava ainda mais opressivo. Com o passar das semanas, o portão começou a enferrujar e as plantas murcharam, refletindo a tristeza que se apoderava do lar. A casa, que antes pulsava com vida, parecia clamar por socorro. Como seria possível recuperar a alegria perdida? Apesar disso, Cecília continuava a acender o lampião na varanda todas as noites, afirmando que era para iluminar o caminho, caso os filhos decidissem voltar. Cada vez que a chama tremulava com o vento, Álvaro a observava e pensava que, enquanto ela mantivesse aquele fogo aceso, ainda havia esperança. Contudo, o tempo não é gentil. Os dias se transformaram em meses e a esperança começou a se dissipar, como o pavio do lampião quando o óleo se esgota. Nesse silêncio e abandono, algo começou a se transformar. Sem que eles percebessem, o destino já preparava uma reviravolta que ninguém poderia prever. Os dias começaram a se arrastar, todos iguais. O sol surgia e o café era preparado, mas o aroma agradável já não preenchia o lar. Parecia que o perfume também havia partido junto com os filhos. Cecília continuava a acordar cedo, varrendo o quintal, mesmo sem necessidade. Varreu tanto que o chão de terra ficou liso, como se tentasse apagar as marcas das pegadas que um dia estiveram ali. Seu Álvaro passava horas na varanda, observando o portão. Às vezes, ele cochilava na cadeira, mas permanecia sempre alerta, como se aguardasse o som do motor se aproximando pela estrada. "Você acredita que eles voltarão hoje, Álvaro?" indagava Cecília com uma voz suave, quase infantil. "Devem estar ocupados, minha velha, mas uma hora dessas aparecem", ele respondia. "Espero que sim. Preparei o doce de leite que o Roberto adora. Está ali na panela. Quando ele chegar, ficará contente." Contudo, o doce azedou e Roberto nunca apareceu. As noites eram as mais difíceis. O vento sussurrava pelas frestas das janelas, produzindo um som que lembrava um gemido, e a casa parecia suspirar com a ausência deles.
Cecília chorava em silêncio, tentando despertar o marido, mas ele sempre ouvia, sempre estava presente. Não chore, minha velha. Eu estou aqui. Eu sei, Álvaro, mas dói como se meu coração tivesse se perdido junto com aquele caminhão. Às vezes, tentavam aliviar a dor relembrando o passado. Lembra, Cecília, quando o Marcos aprendeu a andar de bicicleta e caiu no chiqueiro? Ela sorria, com os olhos marejados. Lembro sim. E você brigou com ele, mas depois deu um pedaço de rapadura escondido. E a Lívia, que não conseguia dormir sem a boneca que você costurou? Ah, a Rosinha ainda está guardada na gaveta. Essas memórias eram o único remédio que possuíam, mas até mesmo elas começaram a desbotar com o tempo. As visitas cessaram por completo, e nenhum vizinho aparecia mais. Será que a solidão se tornaria parte permanente de suas vidas? Muitos se mudaram, enquanto outros simplesmente ignoravam o casal que envelhecia na solidão. A luz se apagou há uma semana e ninguém veio consertar. O portão foi derrubado pelo vento e ninguém se ofereceu para ajudar. Mesmo assim, Cecília persistia em se arrumar todo domingo, vestindo o vestido azul, penteando os cabelos e sentando na varanda à espera. Hoje é domingo, Álvaro. Domingo é dia de visita. Ele apenas assentia, ciente de que a única visita que chegava era o tempo, que passava lentamente, levando consigo o que restava de vigor. Com o passar dos meses, o corpo começou a cobrar o preço da espera. As pernas de Álvaro inchavam e a tosse de Cecília se agravava, mas não havia médico, remédio ou filhos. Em um final de tarde chuvoso, quando o céu parecia rasgado por nuvens pesadas, um carro prateado parou diante do portão torto. O motor silenciou e o silêncio reinou novamente na rua de terra. Do veículo saiu Henrique, 32 anos, com a camisa amarrotada de viagem, uma mochila desgastada e aquele olhar que carregava mais passado do que bagagem. Ele viera do Rio para recomeçar. O corretor assegurou que a casa era acessível, antiga e ideal para uma reforma. No entanto, Henrique não tinha ideia de que naquele endereço não se tratava apenas de reformar paredes, mas de transformar destinos. Naquela mesma noite, Cecília acendeu o lampião mais cedo e, com o olhar perdido na chama, murmurou: "Enquanto essa luz brilhar, eu creio que eles voltarão." Ela ignorava que o destino estava prestes a enviar outra pessoa para cruzar aquele portão, alguém que mudaria tudo e cuja chegada marcaria o início de algo que o tempo não conseguiria apagar. Cecília voltou-se para o marido e, com a voz trêmula, disse: "Sabe o que mais me entristece? Não é o abandono, mas pensar que eles acreditam que não sentimos mais nada, que só porque envelhecemos deixamos de ter coração." Álvaro segurou a mão dela com firmeza e os dois permaneceram em silêncio, enquanto o sol lentamente se escondia e a sombra da casa cobria seus rostos. Quando Henrique empurrou o portão, que rangeu como se lamentasse o abandono, a chuva fina se transformou em garoa. Ele deu 2 passos e parou. Debaixo do beiral, sentados lado a lado em 2 cadeiras plásticas, estavam Dona Cecília e seu Álvaro, encolhidos, com um cobertor sobre as pernas, e os olhos fundos e atentos, como aves assustadas. "Boa tarde", disse Henrique, sem saber ao certo como iniciar a conversa. A interação estava prestes a revelar segredos e esperanças guardadas por muito tempo. "Boa tarde, jovem", respondeu Álvaro, retirando o chapéu por cortesia. "Sou Henrique. Comprei a casa da esquina, quer dizer, esta casa." Cecília lançou um olhar para o marido e, em seguida, para o rapaz. "A casa agora é sua, então?" indagou ela intrigada. "Sim, foi o que me informaram." O vento atravessou a varanda, arrepiando os 3. Henrique notou as malas antigas ao lado das cadeiras, um terço nas mãos de Cecília, e o lampião já aceso, mesmo com a luz do dia ainda presente. "Desculpem-me a pergunta, mas vocês moram aqui?" arriscou ele, buscando entender a situação. Álvaro puxou o M
como se arrastasse um peso, e então perguntou de forma modesta: "Posso entrar com vocês?" "A casa é sua, filho", indagou Cecília, lembrando-se das memórias que aquele lugar guardava. "Mas a varanda ainda guarda lembranças nossas." Ele empurrou a porta e, ao adentrar, o vazio da sala parecia uma brisa fria, exalando um odor de mofo, com marcas de quadros removidos e pregos solitários. No canto, havia um espaço limpo, como se alguém ainda cuidasse de um pedaço de chão. Agora, aguardamos. Henrique baixou a mochila no chão e se agachou diante dos dois. "Esperamos o quê?" questionou ele, curioso. Cecília apertou o terço e respondeu: "Nossos filhos disseram que viriam nos buscar." Um silêncio se instalou, pesado e carregado de expectativa. Henrique engoliu em seco, pois havia algo naquela frase, ao mesmo tempo simples e cruel, que nem a chuva ousou interromper. Após alguns momentos de reflexão, Henrique retornou à varanda e indagou: "Vocês já se alimentaram hoje?" "Um restinho de arroz", respondeu Álvaro, referindo-se ao que sobrou da refeição anterior. "Há um mercadinho nas proximidades?" questionou Henrique, pensando na possibilidade de ajudar. "Sim, fica a uns 15 minutos a pé, mas a chuva complica", disse ele, com um tom de preocupação. Cecília tentou esboçar um sorriso, pedindo desculpas por sua presença. Henrique respirou fundo, retirou a carteira do bolso e afirmou: "Fiquem aqui, eu já volto." Com passos firmes, ele atravessou a rua, enquanto a garoa aumentava, sentindo a determinação de fazer a diferença. Meia hora depois, ele retornou, trazendo pão, leite, remédios básicos, 2 capas de chuva baratas e uma sacola repleta de frutas. Na cozinha despojada, improvisou com uma panela amassada que ainda restava, acendeu o gás do botijão antigo e começou a aquecer o leite. Quebrou o pão e espalhou manteiga, enquanto o aroma de lar começava a preencher o ambiente. "Comam, por favor", pediu ele, oferecendo o que podia. Cecília apertou os olhos para conter as lágrimas, tocada pela generosidade. "Obrigada, meu filho. Deus te recompense." "Deus já me recompensou ao me trazer até aqui", respondeu ele com sinceridade. Alimentaram-se em silêncio, imersos em gratidão. E, em seguida, Henrique puxou uma cadeira e escutou, compartilhando aquele momento de união. Ouviu a história da família, a mudança, a promessa não cumprida, a assinatura nos documentos, o telefone que tocava cada vez menos, o lampião aceso todas as noites. Ouviu sem interromper, como se escrevesse em seu coração: "Dona Cecília, seu Álvaro, aqueles papéis que seu filho trouxe, a senhora ainda os possui?" "Sim, tem um envelope naquela mala marrom", apontou Álvaro. Henrique sentou-se na beira da cama do quarto despojado, abriu o envelope e espalhou os documentos sobre o colo. Encontrou uma procuração, uma escritura, um contrato de compra e venda, todos com firmas reconhecidas e datas recentes no rodapé. O nome de Marcos aparecia mais vezes do que o desejado. "Eu trabalho com tecnologia da informação. Nada relacionado a direito", comentou Henrique, voltando lentamente. "Mas isso aqui parece ser rápido demais. A pressa costuma esconder segredos." "A gente confiou", respondeu Cecília. "A gente só sabe confiar." A noite já havia chegado quando Henrique tomou a primeira decisão. "Olhem, hoje vocês não dormirão na varanda. Pelo menos não hoje. Há um quartinho nos fundos que o corretor não tocou. Eu arrumo uns lençóis e trago um colchão do meu carro. Amanhã pensamos no restante." Álvaro, cheio de orgulho, hesitou. "Não queremos ser um incômodo." Henrique respondeu: "Incômoda é quem faz mal. Quem cuida ajuda a casa a respirar." Ele foi até o carro, trouxe um colchão inflável, um cobertor grosso, 2 camisetas largas e um moletom. Lavou a caneca e deixou água filtrada sobre a mesa. No quartinho, cobriu o chão com jornais para minimizar a umidade. Retornou à varanda e estendeu uma capa de chuva sobre as pernas dos dois.
Fiz o que pude por hoje. Amanhã organizaremos médico, documentos, comida e conversas com quem for necessário. Com quem, Henrique? Questionou Cecília. Com todos. Correios, cartório, prefeitura. E, se possível, com seus meninos também. Álvaro levantou os olhos, cansados, mas firmes. Nenhum garoto aprecia ser chamado para ver o estrago que causou. Às vezes é preciso, respondeu Henrique com tranquilidade, para aprender a consertar ou, ao menos, a não repetir. Cecília caminhou lentamente em direção à cozinha, tacteando a parede com a ponta dos dedos, como se reconhecesse um rosto familiar. Esta casa conhece toda a nossa história, Henrique. Se você prometer não apagar as memórias, nós prometemos não atrapalhar o seu recomeço. Eu não apago histórias, dona Cecília, apenas acendo luz. Nesse instante, a garoa cessou de repente, como se o céu tivesse escutado. O lampião piscava na varanda resistente. Henrique fechou o portão por dentro, prendeu-o com um arame e posicionou um balde sob o gotejamento do meiral. O som da água batendo no fundo plástico transformou-se em uma espécie de relógio, marcando o início de um novo tempo. Antes de se deitar no colchão do quarto desabitado, Henrique retornou à sala e avistou o retrato de casamento torto. Endireitou a moldura, tocou levemente na madeira e sussurrou para si: amanhã devolvemos o nome a este lugar. Naquela noite, dois velhos dormiram com o coração um pouco mais leve, enquanto um homem jovem, que prometeu ter vindo apenas para reformar uma casa, começou, sem perceber, a reformar a própria vida. Do lado de fora, a rua voltou ao silêncio, mas por dentro, a casa respirou pela primeira vez em muito tempo. O amanhecer chegou tímido, com um fio de luz entrando pelas frestas da janela. Henrique acordou antes do galo, e o colchão inflável ainda rangia quando ele se levantou. Seguiu até a cozinha e acendeu o fogo, colocando água para ferver, enquanto abria o pacote de café, absorvendo o aroma que lembrava a casa da avó. No quintal, um sabiá cantou, como se estivesse testando o dia que se aproximava. Dona Cecília chamou, batendo suavemente na porta do quartinho. Álvaro apareceu primeiro, penteando o pouco cabelo com os dedos e segurando o chapéu na mão, por respeito. Cecília veio logo atrás, ajustando o vestido azul, já gasto, mais limpo. Bom dia, seu Álvaro, disse Henrique servindo 3 canecas. Dormiram bem? Sim, meu filho. Muito melhor que no vento da varanda, respondeu Cecília sorrindo timidamente. O aroma do café parecia que a casa despertava junto. Café possui essas magias, comentou Henrique com um sorriso. Senta aqui. Hoje vamos comer algo quentinho. Enquanto saboreava um pão com manteiga, ele ouvia as histórias que saíam lentamente de Cecília, como se estivesse desfiando um tecido com delicadeza. Ela falou das festas juninas no quintal, dos aniversários com bolos simples e velas tortas, e de quando Marcos prometeu um dia cuidar de tudo. Álvaro acrescentava lembranças de momentos que trazem dor, e também aqueles que salvam. O senhor ainda tem o telefone dos meninos? Perguntou Henrique, tentando parecer curioso. Álvaro retirou do bolso da camisa um papel amassado, onde 3 números estavam anotados à caneta. Tenho, mas quando tentamos ligar, cai na caixa de mensagem e se atendem dizem: depois a gente conversa, e esse depois nunca chega, não é? Compreendo, respondeu Henrique guardando os números em seu celular. Posso tentar novamente mais tarde. Cecília fixou o olhar na caneca por um momento, como se buscasse coragem no fundo do café. Henrique, quando você abriu a porta ontem, a casa fez um barulho diferente, como se tivesse nos reconhecido. Casa é um ser vivo, e a dona Cecília aprecia a companhia de boas pessoas. Então fica por aqui por enquanto. Ela sorriu, e aquele sorriso iluminou o ambiente, trazendo um calor especial ao momento. Henrique levantou-se para lavar as canecas e notou no aparador 2 potes de remédios quase vazios, com datas já vencidas. Pegou um deles e virou para ler. Sono e pressão,
murmurou. A senhora ainda está tomando este aqui? Estava. Para que sobrou dinheiro? E o senhor, seu Álvaro? Eu só tomo o que é possível. Quando não dá, rezo. Henrique a observou com cautela, guardando a preocupação junto ao telefone. Após o café, ele caminhou pela sala com eles, apontando as fissuras na parede, os pregos sem quadros e o gotejamento no beiral. Tocou o retrato de casamento, agora endireitado, e comentou: se abrirmos essa janela todos os dias, entra ar e sai tristeza. Cecília olhou para o céu, que já começava a acumular nuvens, e comentou que, se chovesse muito, aprenderiam a coletar pingos em um balde grande, respondendo de forma meio séria, meio leve. Enquanto isso, Álvaro, no quintal, indicou o pé de goiaba que ele mesmo plantou. Os meninos costumavam subir naquele tronco, e Roberto caía e levantava rindo. Hoje, a goiaba madura caía no chão e se estragava. Henrique colheu a fruta mais firme que viu, limpou na camisa e deu uma mordida. Estava doce, e ele comentou que a árvore ainda produzia frutas boas, expressando sua esperança de que isso continuasse junto com eles. Retornaram para a varanda, onde uma brisa mais fresca soprou, trazendo uma sensação de renovação. De repente, Cecília perdeu um pouco o equilíbrio ao descer o degrau. Henrique, ágil, segurou o braço dela e pediu que mantivesse a calma, pois aquelas pernas estavam teimosas. Ela tentou fazer uma brincadeira, mas sua respiração denunciou o susto. Henrique então fez um compromisso. A senhora não deveria andar sozinha na varanda sem chamá-lo. Cecília, de forma sincera, respondeu que prometia, como quem realmente compreende o valor das promessas bem feitas. Nesse momento, Henrique se armou de coragem para fazer a pergunta que lhe apertava o peito, sobre a venda da casa. Álvaro coçou o queixo enquanto buscava as palavras certas. Ele se lembrou de Marcos, que havia dito que era apenas para facilitar, que iriam para um lugar melhor. Será que essa mudança realmente traria um futuro mais promissor? Cecília completou que, se errou, foi por amor, e que, por vezes, o amor sem clareza se transforma em cegueira. Henrique permaneceu alguns segundos em silêncio, pesando cada palavra. Ele apontou para a rua e sugeriu que, como ainda era cedo, poderiam ir ao posto de saúde para verificar remédios e agendar uma consulta. No caminho, poderiam passar pelo cartório para esclarecer algumas dúvidas, mas será que estavam prontos para enfrentar essas pendências? Álvaro, olhando para baixo, disse que não queriam causar incômodo. Henrique respondeu que incômodo é deixar tudo como está, e que cuidar é arrumar o mundo para que os outros possam se sentir à vontade novamente. Cecília pegou um casaquinho e, antes de sair, apagou o lampião. Depois, olhou para Henrique e perguntou se poderia acendê-lo de novo à noite. Ele sorriu e disse que deveria, mas que hoje acenderiam por outro motivo, para celebrar que não estavam sozinhos. Os três caminharam pela rua de terra, passos lentos, mas unidos. Henrique seguia no meio, como se fosse uma ponte entre o passado e o que ainda estava por vir. No posto, ele preencheu formulários, explicou a situação e conseguiu um encaixe com a técnica de enfermagem. Mediram a pressão, checaram os batimentos e anotaram as receitas. Ao pensar nos próximos passos, será que tudo estava realmente sob controle? Na volta, pararam no mercadinho. Henrique abriu a janela da sala, prendeu a cortina com um prego e, ao olhar para a tarde que se despedia, escreveu no caderno: pendências, remédios, cartório, filhos. Abaixo, acrescentou: lembrar-se de rir às 19 horas. Cecília leu e riu primeiro. Rir às 19 horas. Se a gente não marcar na agenda, a vida passa. Ao retornar para casa, ele havia comprado arroz, feijão, ovos, sabão em barra, vela, querosene para o lampião e cadernos. Ao pagar, pediu a nota e guardou tudo em um envelope com a palavra despesas, escrita em letras grandes.
Essa organização era um gesto de respeito que refletia seu compromisso com a rotina. Álvaro foi até o quarto e voltou com um envelope diferente, meio escondido dentro de um livro de capa marrom. Henrique, encontrei mais isso aqui. Era um documento antigo. Não tenho certeza se é útil, disse ele. Henrique abriu-o e, entre papéis amarelados, deparou-se com uma cópia de uma procuração anterior, marcada por rasuras e com uma data confusa. Ele percorreu os olhos sobre o conteúdo e sentiu um leve arrepio. Serve sim, afirmou, guardando-o com cuidado. Serve muito. A noite desceu tranquila. Na varanda, os três compartilharam um prato de arroz com ovo e goiaba como sobremesa. Um momento simples, mas cheio de significado. Cecília acendeu o lampião e, pela primeira vez em meses, a luz iluminou seu rosto, refletindo esperança. Álvaro, fitando o portão, murmurou que hoje a casa estava menos vazia. Henrique, sem desviar o olhar, respondeu, deixando as palavras caírem no chão de terra como sementes, afirmando que amanhã ela estaria mais cheia. Sem que nenhum deles percebesse, aquele encontro transcendia a presença de apenas 3 pessoas. Era uma intersecção entre passado e futuro, entre promessa e realidade, entre abandono e cuidado. O fio que parecia ter se rompido começava a ser costurado novamente, ponto a ponto, com a paciência de quem compreende que remendar também é um ato de amor. Antes de se recolher, Henrique deu uma última olhada nos documentos e, em silêncio, delineou um plano. A hora do confronto ainda não havia chegado. Era tempo de preparação. O que viria, quando chegasse, não pegaria ninguém despreparado. Na manhã seguinte, o céu amanheceu claro e o aroma de café fresco voltou a permear a casa. Uma brisa suave fazia a cortina da sala dançar, enquanto o canto das galinhas no quintal parecia anunciar um discreto recomeço. Henrique despertou com uma sensação renovada. A casa já não parecia tão pesada. Havia vida ali, mesmo que ferida. Dona Cecília varria o terreiro com calma, o avental amarrado na cintura, enquanto Henrique observava da varanda. Seu Álvaro, sentado em um banco de madeira, lixava um pedaço de pau velho, dizendo que pretendia fazer um cabideiro novo. Era bonito perceber que, mesmo após tudo, ainda havia neles um fio de vontade de viver. "Bom dia, meu povo", exclamou ele, saindo com uma sacola nas mãos. "Bom dia, Henrique", respondeu Cecília, animada. "Saiu cedo hoje, hein?" Ele explicou que foi à cidade resolver algumas coisas e trouxe surpresas. Ao abrir a sacola sobre a mesa, revelou pão quentinho, frutas, alguns legumes e, por fim, um pequeno envelope branco. "O que é isso, Henrique?", indagou Álvaro, curioso. "É uma conta no nome de vocês dois. Fiz um cadastro no banco da cidade. Agora vocês têm um cartão para qualquer emergência." Ele entregou uma carteirinha nova. Estão marcadas as consultas médicas, pressão, glicose e um clínico geral. Está tudo certinho. Cecília fitou-o com os olhos marejados e disse que ele não precisava fazer aquilo. "Precisar não, mas deveria", respondeu ele com um leve sorriso. "Há coisas que fazemos porque é o certo, mesmo sem sermos obrigados." Ela agarrou a mão de Henrique com firmeza, como se segurasse um fio de esperança. "Você é um anjo que Deus enviou." "Nada disso, Dona Cecília. Apenas fiz o que qualquer um deveria fazer." O restante do dia foi dedicado por Henrique a consertar pequenos detalhes na casa. Ele trocou lâmpadas queimadas, ajustou a porta da cozinha e reforçou a cerca do quintal. Enquanto se ocupava, Cecília preparava feijão e entoava uma canção antiga que há tempos não cantava. De vez em quando, Álvaro olhava para ele e comentava: "Esse rapaz está devolvendo o som a esta casa." Ao final da tarde, quando o sol se escondia atrás das montanhas, Henrique chamou o casal até o quintal. Ali, sobre a terra seca, ele havia cavado um pequeno buraco. "O que é isso, Henrique?", perguntou Cecília, curiosa.
Uma muda de ipê amarelo, respondeu ele sorrindo. Plantei porque disseram que quando o ipê floresce, é sinal de que o tempo ruim passou. Juntos, ajoelharam-se e cobriram a raiz com terra. Pronto, disse Henrique. Agora esta casa vai florescer com vocês. Cecília olhou para a planta e, em seguida, para o jovem. Faz tanto tempo que ninguém planta nada aqui. É bom ver vida renascer. Henrique sorriu e afirmou. É assim que começamos de novo, plantando o que ficou faltando. O gesto singelo daquele dia transformaria tudo. Não era apenas uma árvore, mas uma promessa silenciosa de que o abandono não seria o último capítulo da história deles. Naquela noite, os três jantaram juntos pela primeira vez. A conversa fluiu leve, repleta de risadas tímidas e boas recordações. Cecília compartilhou histórias da juventude, enquanto Álvaro relembrava as pescarias. Henrique escutou tudo como se recebesse um tesouro. Antes de se recolher, Cecília se aproximou da janela e observou o lampião aceso na varanda. Henrique a chamou com uma voz suave. Posso te pedir uma coisa? Claro, dona Cecília. Quando eu e o Álvaro não estivermos mais aqui, promete cuidar dessa árvore? Henrique hesitou por alguns instantes antes de responder. Depois afirmou com firmeza. Prometo. E enquanto ela florescer, vocês nunca serão esquecidos. Ela sorriu, encostou a cabeça na janela e ficou observando a chama do lampião tremeluzindo na escuridão. Pela primeira vez em muito tempo, adormeceu em paz. Do lado de fora, o ipê recém-plantado parecia vigiar a casa. Dentro da casa, o silêncio transformou-se. Não era mais um eco de abandono, mas um prenúncio de recomeço, aquele tipo de quietude que precede uma grande mudança. Nos dias seguintes, a atmosfera tornou-se serena, como se a residência tivesse reencontrado seu ritmo. Você já parou para pensar como pequenos gestos podem trazer vida a um lugar? O ipê permanecia firme sob a luz do sol, e cada nova folha brotando parecia um sinal de que a vida continuava a florescer, mesmo entre as ruínas do descaso. Henrique, já adaptado à nova rotina, levantava-se cedo, compartilhava o café da manhã com o casal e, em seguida, partia para resolver suas pendências, como ele costumava chamar as visitas ao cartório, banco e correios. A cada dia, retornava com novidades, documentos organizados, consultas agendadas, um benefício social recuperado. Álvaro e Cecília viam nele o que nunca haviam encontrado em seus próprios filhos, uma presença constante. Contudo, em uma dessas manhãs, Henrique voltou mais introspectivo. Carregava o mesmo envelope de papéis que havia guardado por semanas, mas agora parecia mais pesado, como se contivesse não apenas documentos, mas verdades profundas. Dona Cecília percebeu imediatamente a mudança e perguntou: Aconteceu algo, Henrique? Você está diferente. Ele respirou fundo, acomodou-se à mesa e abriu o envelope sobre o pano florido. Dona Cecília, fui ao cartório. Álvaro, interrompendo suas atividades, questionou: E o que foi que disseram? Henrique explicou que a venda da casa foi registrada legalmente e que a documentação estava em ordem, mas havia um detalhe que o fez refletir. Retirando um documento amarelado de folhas finas, ele revelou: Este contrato possui duas assinaturas, a do Sr. Álvaro e a da senhora. Porém, ao apontar para o papel, disse: Esta assinatura aqui não é da senhora, dona Cecília, é falsa. Cecília levou a mão à boca, atônita. Como assim, Henrique? Eu nunca assinei nada sem ter conhecimento. Ele respondeu: Eu sei. E foi por isso que solicitei uma perícia simples. O perito confirmou: É falsificada. Alguém imitou sua letra para concluir a venda sem a sua autorização. O silêncio tornou-se denso, e Álvaro levantou-se lentamente, apoiando-se na mesa. E quem faria algo assim? Indagou. Henrique com cautela informou: O nome no documento é do seu filho mais velho, o Marcos. Por um breve momento, o mundo pareceu congelar. O vento no quintal cessou e o canto do galo silenciou.
Até o relógio na parede parecia hesitar em continuar marcando o tempo. Cecília, com os olhos marejados, balbuciou: "Meu próprio filho." Henrique segurou a mão dela e disse: "Dona Cecília, o erro dele não diminui o valor que vocês têm, mas agora sabemos o que realmente ocorreu." Álvaro, visivelmente afetado, dirigiu-se ao retrato antigo pendurado na parede, onde estava a família inteira, capturada em um Natal distante. Deslizou os dedos sobre a fotografia de um menino sorridente e mais novo. "Eu carreguei esse garoto nos ombros, Henrique. Que lembranças podem nos ensinar sobre o que realmente importa? Trabalhei sob o sol para financiar os estudos dele, e foi ele quem nos despojou do que tínhamos." Cecília soluçou, apoiando a cabeça no ombro do marido. "Por quê, Álvaro? O que fizemos para merecer isso?" Ele respondeu em um tom baixo, com a voz embargada: "Amamos demais, e quem ama intensamente, às vezes, esquece de se proteger." Henrique levantou-se, decidido. "Não posso mudar o que ele fez, mas asseguro que isso não ficará assim. Já conversei com uma advogada amiga minha, e ela se encarregará de tudo. Vocês ainda têm direitos. A casa pode ter sido vendida, mas isso ocorreu com base em uma mentira. Nenhuma mentira perdura para sempre." Álvaro respirou fundo e expressou sua preocupação. "Não buscamos vingança, Henrique. Apenas queremos dignidade. Desejamos dormir tranquilos novamente." "E vocês terão", garantiu o jovem. "Prometo." O restante do dia transcorreu em silêncio, mas antes de se deitar, Cecília acendeu o lampião e ficou observando a chama dançar. "Sabe, Álvaro, embora doa, creio que Deus trouxe o Henrique até nós para revelar a verdade." "Talvez sim, Cecília. Talvez ele esteja tentando fazer justiça, já que o mundo se esqueceu de nós." Do lado de fora, o vento agitava as folhas do ipê, e no brilho do lampião, o rosto de Cecília parecia mais leve, não por ter esquecido, mas por finalmente compreender. A dor do abandono ainda residia ali, mas agora compartilhava espaço com algo novo: coragem. Enquanto isso, Henrique, no quarto, olhou pela janela antes de dormir. Lá fora, a luz amarelada do lampião ainda reluzia, e ele murmurou baixinho: "Justiça começa assim, com pessoas que não aceitam mais o silêncio." Na manhã seguinte, Henrique saiu cedo, com um envelope de documentos sob o braço. A casa ainda exalava o aroma do café, e o ipê, mesmo pequeno, já projetava uma sombra diminuta no chão. Antes de atravessar o portão, ele olhou para trás. Cecília acenou com um sorriso cansado, enquanto Álvaro, com o chapéu na mão, assentiu como quem diz: "Siga em frente." Henrique dirigiu-se ao escritório da doutora Helena, advogada recomendada por um amigo do cartório. O ambiente era simples, com pilhas de pastas na estante e uma bandeira de Minas na parede, refletindo a determinação nos olhos de quem não teme a injustiça. "É um caso de abandono, mas há mais", começou Henrique. "Falsificação de assinatura na venda da casa." "Você possui provas?" perguntou a doutora, de forma direta. Ele colocou sobre a mesa a perícia caligráfica simples, as cópias do contrato e a antiga procuração. Helena examinou os documentos, destacou trechos e se acomodou na cadeira. "É sério. Podemos solicitar a anulação do negócio e uma tutela de urgência para proteger o casal. Também é possível registrar um boletim de ocorrência por falsidade ideológica, mas precisarei deles aqui para assinar." "Eu trago hoje", respondeu Henrique, que no caminho de volta respirou fundo antes de enfrentar o que vinha adiando. Para documentar o conteúdo, ligou para Marcos, ativou o viva-voz e gravou a conversa a pedido da doutora. "Alô?" A voz do outro lado soou impaciente. "Marcos, sou eu, Henrique. Estou com seus pais." "Quem?" indagou Marcos. "Henrique, o novo morador da casa. Preciso conversar com você." Após uma breve pausa, Henrique ouviu um suspiro. "Olha, estou em uma reunião. Fale rápido."
Seus pais estão sem remédio, sem endereço e sem explicação. E essa venda tem assinatura falsificada. Marcos soltou uma risada seca. Você não sabe do que está falando. Tudo foi feito para o bem deles. Para o bem dele? Sem eles. Amigo, não se intrometa. Eles têm família. Tem, porque família não desaparece. Silêncio. Em seguida, o tom de Marcos se tornou gélido. Último aviso. Cuide da sua vida. A ligação caiu, e Henrique permaneceu alguns segundos parado na calçada, olhando para o vazio, sentindo o sol forte e um arrepio. À tarde, retornou ao escritório com Cecília e Álvaro. Helena escutou tudo atentamente, anotou com calma e fixou o olhar neles. Dona Cecília, seu Álvaro, a lei não fecha os olhos. Vamos protocolar um pedido urgente. A casa foi vendida com base em uma fraude, e abandono de incapaz é crime em situações de vulnerabilidade. A idade e a saúde de vocês são fatores relevantes. Cecília torcia o terço entre os dedos. Nós não queremos briga, doutora. Apenas buscamos o que é justo. Justiça não é briga, minha senhora. Justiça é restabelecer a ordem. Firmaram procurações, colheram assinaturas e fizeram cópias. Ao final, Helena estendeu um papel com uma caligrafia bonita, um checklist simples: remédios, benefícios, medida protetiva, citação dos filhos. A partir de hoje, ninguém poderá expulsá-los de lugar algum sem uma ordem judicial, afirmou ela com firmeza. Álvaro engoliu em seco, sentindo que ninguém nunca havia falado assim por eles. No dia seguinte, o cartório se tornou o cenário de uma cena breve e tensa. Helena solicitou que a suspeita de falsificação constasse nos autos e protocolou a ação. O que mais pode ser feito para garantir a proteção deles? O escrevente ajustou os óculos, assumiu uma expressão séria e chamou o tabelião. Palavras técnicas foram e voltaram, culminando no carimbo que trazia um peso significativo quando caía do lado certo. Na saída, o celular de Henrique vibrou. Lívia, você é o Henrique? O que está fazendo com meus pais? Cuidando. Quer vir ver? Não posso agora. A voz hesitou antes de continuar. Então ouça. Eles não estão sozinhos. A justiça já foi acionada. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um fio de remorso em sua fala. Eu não queria que fosse assim. Ainda dá tempo de mudar. Ligo mais tarde. Eles esperaram uma vida inteira por esse mais tarde, Lívia. A notícia se espalhou como vento em um pequeno bairro, trazendo reações inesperadas. À noite, a vizinha Dona Zuleide apareceu com um prato de bolo de fubá. Fiquei sabendo. Se precisar de testemunha, eu vi muita coisa. Henrique sorriu, grato pela solidariedade, enquanto Cecília a abraçou como se reencontrasse um pedaço de chão. Nos dias seguintes, a casa tornou-se um centro de gravidade, atraindo a atenção da comunidade. Um agente de saúde passou, o rapaz da farmácia separou os remédios com desconto e o moço da igreja trouxe cobertores. A jovem do Class explicou benefícios esquecidos. As pessoas que antes desviavam o olhar, agora traziam o que podiam, demonstrando que a união faz a força. Em uma tarde de vento morno, Roberto, o filho mais novo, apareceu no portão, carregando nos ombros a culpa de quem não segurou o mundo quando ele desabou. Mãe, pai, a voz falhou, e Cecília levou a mão à boca em um gesto de surpresa. Álvaro levantou-se devagar. Meu filho. Roberto entrou, tirou o boné e chorou. Um choro denso e silencioso. Fui covarde. Deveria ter falado na hora. O Marcos me calou. Disse que era para o bem de vocês. Tive medo. Me perdoa. Cecília o abraçou, lembrando que medo não constrói família, nem apaga amor. Se você chegou, já começou a consertar. Álvaro segurou firme a nuca do filho e acrescentou. Agora precisamos de verdade. Fique do lado certo. Henrique observava a cena, respeitando o espaço que não era seu. Após esse momento emocional, chamou Roberto para a varanda, onde mostrou os papéis
explicou os passos e comentou sobre a ligação. Vou depor, afirmou Roberto decidido. Não por vingança, mas por respeito. Então a mudança começa hoje. Henrique assentiu, sentindo a determinação do jovem. Naquela noite, retirou do bolso o caderno das pendências e acrescentou uma nova linha. Testemunhas. Abaixo, escreveu: Roberto, Zuleide, agente de saúde, rapaz da farmácia. Ao lado, desenhou um quadradinho para marcar e, sem que ninguém visse, anotou outra palavra: pertencer. Porque a mudança não era apenas jurídica, era íntima, refletindo a necessidade de conexão e apoio mútuo. Era a casa recuperando os nomes, era a rua reaprendendo a dizer bom dia novamente. O IP, ainda pequeno, guardava em segredo a explosão amarela que um dia viria. Antes de se deitar, Cecília acendeu o lampião e o posicionou na janela. Como sempre, Henrique, do lado de fora, ajustou o arame do portão, testou a tranca, revisou o caderno e, com isso, o mundo que parecia torto deu um pequeno passo para o seu devido lugar. Com o passar dos dias, a casa foi recuperando seu fôlego. O aroma do café voltou a se misturar ao do pão assando, e o som de risadas começou a romper a antiga camada de silêncio. O IP, ainda jovem, tinha 2 novos brotinhos, e Cecília falava deles como se contasse sobre netos. Henrique organizou a rotina com a precisão de quem afina um violão, estabelecendo um ritmo que trazia conforto e segurança. Na segunda-feira, era dia de remédios e feira. Na quarta, consulta no posto de saúde. Na sexta, arrumação do armário e revisão das contas. No caderno das pendências, uma nova página surgira, destinada às coisas boas. Ali, ele anotava pequenas vitórias do dia. Pressão controlada, Cecília se alimentou bem, Álvaro caminhou até a esquina. A vizinha Leide trouxe um bolo de milho, um gesto que lembrava a importância de valorizar o que é positivo. Em uma tarde ensolarada, Henrique trouxe da cidade uma surpresa, uma moldura simples e uma coleção de fotografias impressas. Espalhou tudo sobre a mesa, onde estavam Cecília, jovem em um vestido florido, Álvaro com o chapéu novo, os 3 filhos ainda pequenos e o quintal repleto durante uma festa junina de tempos antigos. Perdemos tantas coisas, comentou Cecília, enquanto seus dedos tremiam sobre uma foto. Não perdemos, corrigiu Henrique com suavidade. Guardamos no lugar errado, agora vão voltar para a parede. Passaram horas escolhendo o local das memórias. Henrique mediu e pregou, enquanto Cecília orientava a disposição de cada lembrança, como quem devolve cadeiras a uma sala de visitas. Quando o último quadro ficou alinhado, o ambiente ganhou um novo tom, tornando-se mais acolhedor e íntimo. Assim, Roberto começou a aparecer diariamente, chegando cedo, varrendo a calçada, lavando a louça e buscando remédio. No primeiro sábado, trouxe um fogão usado e limpo, instalando-o com um sorriso. Mãe, o feijão no fogão a gás vai cozinhar mais rápido. E o sabor? Ela provocou, divertida. O sabor depende da cozinheira. Cecília sorriu, abraçou o filho por trás e foi possível ouvir o clique de um pedaço do mundo se encaixando novamente. À mesa, os 4 estabeleceram um novo hábito, um brinde com água antes das refeições. Henrique levantava o copo e dizia: ao que ficou, ao que voltou e ao que está por vir. Álvaro completava: e ao que nunca mais vai faltar, respeito. Nesse clima de renovação, Lívia chegou em um domingo, tranquila e sem maquiagem. Na primeira ligação, chorou, e na segunda, pediu para visitar. Ao encontrá-los, percebeu a mãe mexendo uma panela de doce, o pai aparando a barba diante do espelho do corredor, Henrique ajustando a maçaneta da porta e Roberto afiando uma faca para o almoço. Mãe! A voz embargou. Cecília enxugou as mãos no avental e não hesitou em se entregar ao abraço. Filha, o amor não envelhece, mas a confiança precisa de zelo. Se vier para agregar,
A casa é sua. Lívia concordou, com a cabeça baixa, e entregou uma sacola com mantimentos e a carteira de vacinação do pai, que encontrou em uma gaveta antiga. Sentou-se, sem prometer nada grandioso, apenas ficou. E às vezes, permanecer é a promessa mais verdadeira. Naquela tarde, saborearam galinhada, farofa e salada de couve. Henrique colocou uma rádio tocando boleros suavemente, e Álvaro, que insistia não ter mais ritmo, arriscou alguns passos com Cecília no centro da cozinha. Roberto bateu palmas e Lívia riu, envergonhada. O relógio pareceu esquecer de avançar por alguns minutos, criando uma atmosfera de aconchego. Mais tarde, Henrique chamou os três para ziborar a varanda e tirou do bolso 2 chaves novas. Dona Cecília, seu Álvaro, estas são as chaves da casa. Fiz cópias, coloquei etiquetas e numerei as fechaduras. A chave maior é do portão, a menor é da porta da sala. Ninguém entra e ninguém sai sem que vocês saibam. Aqui a palavra final pertence a vocês. Álvaro segurou o chaveiro como se fosse uma medalha. Faz tempo que não sentia que tinha controle sobre meu próprio lar, um lar que tem nome. Henrique, então, apontou para o caderno. Na primeira página, em letras bonitas, estava escrito: Caderno da Casa. Família Cecília em Álvaro. Ao cair da noite, a rua iluminou-se e a vizinhança começou a cumprimentar-se novamente. Dona Zuleide, com seu avental, pediu licença para ensinar a Cecília uma nova receita de biscoito de polvilho. O jovem da farmácia passou para verificar a pressão. A moça do CRAS trouxe panfletos sobre um benefício ao qual tinham direito. Assim, a casa, que antes era um símbolo de abandono, transformou-se em um ponto de encontro, um espaço onde as pessoas deixavam não apenas objetos, mas também tempo e atenção. Como você se sentiria ao ver sua casa se tornar um lar acolhedor novamente? Mais tarde, sentado nos degraus, Henrique teve uma conversa franca com Álvaro. Álvaro sorriu e confessou que não entendia muito dessas palavras complexas, mas já havia percebido que não seriam mais transportados em caminhões sem destino. Henrique afirmou que, no dia seguinte, iria com a doutora Helena protocolar a medida protetiva e solicitariam a suspensão de qualquer alteração no registro até que o juiz decidisse. Álvaro segurou o ombro do rapaz e declarou que, apesar de Henrique afirmar que não era da família, família é quem permanece na adversidade. Se isso não é ser família, ele não sabia o que seria. Henrique engoliu a emoção com um gole d'água e confirmou que estavam todos acertados, que eram família, e a partir daquele instante, as conversas entre eles teriam um olhar direto. Quando a noite se instalou por completo, Cecília acendeu o lampião e o colocou na janela, como fazia sempre. Contudo, agora aquele gesto carregava um novo significado. Não era mais um farol à espera, mas sim um sinal de que a casa estava viva, com o coração aquecido e a mesa preparada, uma luz que dizia: aqui dentro há nome, respeito e pessoas. O IP, atento como uma criança na ponta dos pés, parecia escutar. Na escuridão do jardim, um pequeno botão prometia que, quando chegasse o momento, aquela árvore encheria o quintal de amarelo, como um aplauso em pé. Henrique trancou o portão, registrou mais uma conquista em seu caderno e, antes de se deitar, ficou a observar o muro das memórias. Ele refletiu sobre como as histórias se consertam internamente antes de se revelarem externamente e soube, sem precisar pronunciar uma única palavra, que a grande reviravolta ainda estava por vir, no tamanho exato para caber no coração de quem esperou. O tempo passou e o IP já não era mais uma muda delicada. Crescera robusto, com flores amarelas que cobriam o chão da varanda, como se o quintal tivesse se transformado em ouro. Era um sinal de transformação e de promessa cumprida. Henrique havia se tornado parte da família de fato. Ninguém mais mencionava o novo morador. Agora ele era nosso menino, como dizia Cecília. Roberto continuava presente, ajudando nas tarefas,
E até Lívia, tímida, começou a aparecer com mais frequência, trazendo frutas e um sorriso envergonhado. Por outro lado, o único que permanecia afastado era Marcos, o filho mais velho, que preferia o silêncio ao arrependimento. Mas a justiça não adormece e, quando desperta, vem devagar, porém com precisão. Numa manhã de segunda-feira, o carteiro chegou com um envelope timbrado. Henrique reconheceu à distância o nome do tribunal e chamou o casal para a varanda. Cecília veio segurando o terço, Álvaro de chapéu na cabeça e um fio de esperança no olhar. Chegou a resposta, Henrique? Perguntou ela, ansiosa. Sim, dona Cecília. E é boa. Ele abriu o envelope e leu com calma, para que cada palavra tivesse o peso que merecia. A venda foi considerada nula. A casa retorna oficialmente ao nome de vocês e o Ministério Público vai investigar o caso de falsificação e abandono. A emoção tomou conta de Cecília, que levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Quer dizer que a casa é nossa novamente? Henrique sorriu, afirmando: sempre foi, dona Cecília. Apenas precisavam recordar isso. Álvaro inspirou profundamente e seus olhos se encheram de lágrimas. Parece que tiraram um fardo do coração. A casa pulsava de vida. Só faltava o nome adequado. Com a alegria à flor da pele, Henrique continuou. E tem mais uma novidade. A doutora Helena conseguiu um auxílio para vocês. Agora terão apoio com os medicamentos e uma pequena pensão por abandono. O casal se envolveu em um abraço apertado, vibrando de emoção. Cecília soluçava entre risos e lágrimas, exclamando: Deus é bom, Henrique. Deus é justo. E foi Ele quem te trouxe até aqui, meu filho. Foi Ele. Henrique segurou as mãos deles e respondeu com a voz embargada: eu apenas fiz o que todo filho deveria fazer. Ao cair da tarde, o ipê balançava suavemente e os vizinhos começaram a chegar um a um para festejar. Dona Zuleide trouxe bolo de milho, o rapaz da farmácia trouxe refrigerante e a moça do CRAS apareceu com um pequeno rádio. A casa, antes marcada pelo abandono, agora transbordava de vozes, música e alegria. Entretanto, foi nesse momento que um carro parou em frente ao portão, trazendo uma nova tensão ao ar. Era Marcos. O silêncio reinou por alguns segundos, enquanto ele descia do veículo lentamente, com os olhos marejados e a expressão cansada. Havia perdido o ar de arrogância e parecia menor, fragilizado. Pai, mãe. A voz saiu rouca. Vim pedir perdão. Cecília permaneceu parada, observando-o. Os olhos cheios de lágrimas não escondiam a dor, mas tampouco carregavam ódio. Filho, o que você fez machucou mais do que imagina, mas mãe não guarda raiva, guarda saudade. Marcos se ajoelhou no chão de terra, chorando como uma criança. Eu errei, mãe. Eu perdi o caminho. Só agora compreendi o que deixei para trás. Será que o perdão seria possível? Álvaro se aproximou, colocou a mão no ombro do filho e disse com firmeza: homem algum é avaliado pelos erros, mas pela coragem de pedir desculpas. Levante-se, rapaz. A vida já deu seu castigo. Henrique observava à distância, emocionado, e quando Marcos levantou o olhar para ele, murmurou: você cuidou dos meus pais melhor do que eu? Obrigado. Henrique respondeu com tranquilidade, enquanto a noite caía serena e o ipê balançava sob a brisa, com flores se espalhando como bênçãos pelo quintal. Cecília acendeu o lampião e o colocou sobre a janela, não para aguardar ninguém, mas para celebrar a vida e tudo o que ela devolveu. O brilho da justiça restaurada e do amor renascente refletia-se na luz amarelada do céu. Henrique olhou para cima e viu algo que só aqueles que acreditam conseguem enxergar. Na mesa da sala, o caderno das coisas boas ganhou mais uma linha escrita à mão por Cecília, e assim a casa voltou a ser lar e o coração reencontrou seu abrigo. De fato, aquela narrativa de dor se transformou em uma recordação de renascimento. O ipê, florescendo cada vez mais belo a cada ano,
Lembrava a todos que até o solo mais machucado pode ressurgir. Os dias voltaram a ser simples, mas agora carregavam um brilho que o tempo jamais apagaria. O canto dos pássaros retornou, o café da manhã era repleto de risadas, e o portão, antes trancado pelo temor, agora se abria pela esperança. Henrique continuava a viver com eles, tornando-se parte da família, e os vizinhos o chamavam de filho do coração de Dona Cecília e seu Álvaro, um título que ele recebia com orgulho. Roberto havia aberto uma pequena oficina na cidade, mas nunca deixava de visitar os pais todos os dias. Lívia, agora firme, auxiliava nas tarefas da casa e cuidava dos remédios. Até Marcos, o filho que havia se perdido, começou a aparecer aos domingos, não para tentar corrigir o passado, mas para aprender com ele. Certa tarde, Cecília e Álvaro sentaram-se na varanda, admirando o pôr do sol, enquanto o lampião, aceso, tremeluzia ao lado da janela. Henrique trouxe 3 canecas de café e se juntou a eles, iniciando uma conversa que prometia reflexões profundas. "Sabe, Dona Cecília", começou ele, "cheguei aqui pensando que estava comprando uma casa antiga, mas o que encontrei foi uma valiosa lição de vida." Ela sorriu e questionou qual era essa lição. Henrique olhou para o céu, pensativo, e disse que o amor verdadeiro não se mede pelo sangue, mas pela presença, e que Deus sempre dá um jeito de enviar a pessoa certa no momento certo. Será que estamos atentos a esses sinais em nossas próprias vidas? Álvaro completou, com a voz rouca e serena, que o que é justo sempre retorna. A casa, que antes simbolizava abandono, transformou-se em um emblema de perdão, amor e dignidade. Se você aprecia histórias emocionantes como essa, deixe nos comentários. Amo essas histórias ou amei a história, para que possamos continuar trazendo narrativas que tocam o coração e renovam a fé no amor e na justiça. A trajetória que começou com abandono culminou em um amor reconstruído, sem pressa e sem exigências, mas repleto de verdade. Enquanto isso, a casa parecia respirar junto com eles, e os 3 permaneceram em silêncio, apenas escutando o sussurro do vento entre as flores do ipê. O portão de ferro, agora revitalizado com nova pintura, exibia uma pequena placa feita à mão por Álvaro, que dizia: "Aqui mora a fé e o amor triunfou." Nesse momento, Cecília olhou para Henrique e, em um sussurro, pediu: "Se um dia eu e o Álvaro partirmos, promete continuar acendendo o lampião?" Henrique, emocionado, segurou a mão dela e respondeu: "Prometo, Dona Cecília, essa luz nunca se apagará." Quando a noite se instalou, a câmera se afastou suavemente, revelando o ipê banhado pela luz do lampião. As flores desabando lentamente sobre o chão, acompanhadas pelo riso de Cecília ao fundo, criavam uma atmosfera serena. Essa não foi apenas uma narrativa de sofrimento, mas um relato de recomeço, justiça e um amor que perdurou mesmo quando o mundo se voltou contra eles. Você também acredita que o amor e a justiça sempre encontram seu caminho de volta? Assim, se essa história ressoou em seu coração, curta, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas possam perceber essa verdade. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários sobre este desfecho. Estou ansioso para saber o que você pensa. Agora, clique na próxima história que já aparece na tela. Ela também promete tocar seu coração e eu estarei te esperando lá.